Boa noite pessoal, vamos lá, vamos dar início aqui ao nosso Periscópio. Eu sou o professor Alexandre Medeiros, aqui do curso ênfase, e o nosso tema de hoje é ato administrativo, ok? Então, quem gostar da aula, coloca coração aí, ok? Nesse iniciozinho, enquanto o pessoal tá chegando, vai dizendo qual é a cidade de onde você está me assistindo aí, ok? Vamos lá. Vamos só aqui 1 minuto, faltando 1 minuto, 2, enquanto o pessoal tá chegando. Eu estou aqui com o monitor do computador ao meu lado, então por vezes eu vou olhar aqui para o monitor para verificar se tem alguma mensagem, qual é a cidade, ok? Porque o celular fica deitado, né? Então não dá pra gente ler direito as mensagens, ok? Então tô vendo aqui, ó, é Água Boa, Mato Grosso, São João da Ponte, Minas Gerais, Goiânia, Espírito Santo, Salvador, São Luís, beleza. Então já tem gente aí, Marabá, no Pará, já tem gente de um monte de lugar. Vamos lá, gente, vamos entrando, vamos chamando os amigos também para participar, que hoje tem um monte de coisa interessante, ok? O Periscópio, ele tá todo estruturado e eu vou dizer para vocês qual será a estrutura do nosso trabalho. Londrina, Iguatu, Ceará, Ribeirão Preto, Natal, Cuiabá, muito bom. Fico muito feliz quando eu vejo essa adesão do Brasil inteiro aqui ao nosso trabalho, ok? É muito reconfortante essa presença de vocês assistindo aqui a nossa transmissão, ok? Do professor Alexandre Medeiros, juntamente com o curso ênfase, ok? Vamos lá, só mais 1 minuto, hein? Mais 1 minuto. Paragominas, Pará, vamos lá, Rio de Janeiro, que beleza. Vamos lá, vamos entrando, gente, vamos entrando. O tema hoje é ato administrativo, aspectos relevantes ou controvertidos. Por que eu escolhi o tema ato administrativo? Evidentemente, porque é um tema recorrente em provas de concursos públicos. É um tema muito importante para o entendimento do direito administrativo. Ele está no eixo central do direito, o que já seria uma redundância, né? O eixo central, mas ele faz parte, então, do eixo do moderno direito administrativo. E percebo que esse assunto ainda é um daqueles que traz ao aluno uma dificuldade um pouco maior. Ok? Então vamos tentar aqui desmistificar esse tema administrativo. Vou trazer atenção, vou chamar a atenção para vocês de uns pontos, de uns aspectos específicos, ok? Não da teoria completa do ato administrativo, mas de alguns aspectos importantes, relevantes, ou então alguns aspectos controvertidos, inclusive coisa nova, viu, gente? Coisa nova aqui pra gente, jurisprudência de 2017, pra gente trabalhar aqui. Então tô vendo aqui o pessoal de Santos, Arapiraca, ok? Então eu vou começar, tá, pessoal? Olha só, como eu disse para vocês, o ato administrativo é um dos temas principais do direito administrativo. Não é à toa que na doutrina portuguesa o Marcelo Caetano diz que o tema central do direito administrativo moderno é, sem dúvida, constituído pela teoria do ato administrativo. Então, o direito administrativo moderno, sem dúvida alguma, ele repousa tendo como tema central a teoria do ato administrativo. Ok? Estou vendo aí Brasília também. Vamos lá. E nesse assunto, ato administrativo, quais são os eixos dessa teoria do ato administrativo? Quais são os pontos principais do estudo, ou melhor, quais são os capítulos principais dessa teoria do ato administrativo? Então, olha só, nós podemos falar aqui de 7 aspectos, ok? 7 aspectos principais, 7 capítulos essenciais da teoria do ato administrativo.
Então, nós temos o conceito do ato administrativo. Então, um tema importante, evidentemente, o conceito do ato administrativo. Depois, os requisitos ou elementos essenciais de validade do ato administrativo. Depois, os atributos do ato administrativo. Depois, um tema muito importante no estudo do ato administrativo, que é o tema que envolve a vinculação e a discricionariedade, abrangendo também o estudo do mérito do ato administrativo. Após, temos um capítulo importante também, que é da classificação e espécies de atos administrativos. E, por fim, a extinção e convalidação dos atos administrativos. Então, eu chamei a atenção para vocês aqui dos principais capítulos quando o assunto é ato administrativo. E eu procurarei falar para vocês algumas palavras fundamentais de cada um desses capítulos do tema ato administrativo. Então, repetindo, o conceito, os requisitos ou elementos essenciais de validade, os atributos, discricionariedade, vinculação e mérito do ato administrativo, classificação e espécies, extinção e convalidação dos atos administrativos, ok? Então, a nossa exposição de hoje, ela vai seguir basicamente essa sequência, ok? Então, primeiro eu vou falar de um aspecto importante do conceito do ato administrativo, depois um aspecto importante do tema requisitos ou elementos, depois um tema importante do capítulo atributos do ato administrativo, depois classificação e assim sucessivamente, ok? Então, vamos lá. O que é o ato administrativo? Então, o primeiro aspecto, para quem gosta de anotar, eu sei que tem um pessoal que gosta de fazer o caderno, ok? Então, primeiro ponto, estamos falando aqui do ato administrativo, o pessoal que chegou depois aí, então o tema da aula de hoje é ato administrativo, e o primeiro capítulo da nossa exposição é o conceito de ato administrativo. Então, o primeiro aspecto importante é que nós não confundamos a expressão ato administrativo com a expressão ato da administração. Registrando mais uma vez que o assunto ato administrativo, ele é recorrente em provas de concursos públicos. E daí a sua relevância para quem está se preparando para os certames, sem falar da sua importância também para o entendimento da própria matéria. Ok? Então, primeiro ponto importante, diferenciarmos a expressão ato administrativo da expressão ato da administração. Então, observem que a expressão ato da administração, ela abrange todo e qualquer ato expedido pela administração pública. Ocorre que nem todos os atos expedidos pela administração pública são atos administrativos, ok? Então, ato da administração pública é um gênero, do qual são espécies. Então, podemos citar 4 espécies desse gênero, ato da administração. E nesse início, nesse aspecto conceitual, estamos utilizando como referência a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello. Ok? Beleza, pessoal? Vamos lá. Tô vendo que tem mais gente chegando aí de Teresina, de Fortaleza. Vamos lá, gente. Vamos chegando. Estamos falando aí de ato administrativo, conceito de ato administrativo. Então, quais são as espécies de atos da administração pública? Ok? Quais são as espécies? Então, vamos lá. 4 espécies, quais são elas? Ato privado, ato material, que alguns chamam também de fato administrativo, ato político ou de governo, ou governamental, e quarto,
os atos administrativos propriamente ditos. E, professor, por que é importante a gente definir qual espécie de ato da administração que estamos tratando? Porque, meus amigos, se por acaso aquele ato da administração for classificado como ato administrativo, então toda a teoria, a doutrina, a jurisprudência acerca dos atos administrativos, toda essa teoria poderá ser aplicada na análise daquela atividade administrativa, daquela atuação da administração pública, ok? Então, quais são as espécies de atos da administração? Repetindo, ato privado, ato material ou fato administrativo, atos políticos ou de governo ou governamentais e os atos administrativos propriamente ditos. Apenas com essa relação já fica fácil percebermos que os atos administrativos não se confundem com os atos privados. Os atos administrativos, portanto, são atos regidos pelo direito público. E o direito público, sabemos, é um direito consagrador de prerrogativas e de sujeições especiais para a administração pública. Ok? Pois bem, a administração, portanto, ela pode praticar atos regidos pelo direito privado, quando assina um cheque, por exemplo. É um ato regido pelo direito privado, embora editado pela administração pública. Então, a assinatura de um cheque pela administração pública seria um ato da administração pública, mas não um ato administrativo propriamente dito. Compreenderam isso? Pois bem, temos ainda os atos materiais ou fatos administrativos, que correspondem a uma atividade material da administração pública. Uma atividade material, ou seja, uma aula proferida por um professor público, não é um ato administrativo, é um ato material. É uma atividade material que está sendo desempenhada pela administração pública, mas que não se caracteriza como ato administrativo propriamente dito. Outros exemplos fornecidos pela doutrina de atos materiais: a demolição de uma obra pública. Ora, um pedreiro dando uma marretada em uma parede e derrubando aquela parede, ele não está ali editando um ato administrativo. Ele está desempenhando uma atividade material. Um ato material, um fato administrativo que não se equipara ao ato administrativo propriamente dito. Certo? Bom, o outro grupo é de atos políticos ou atos de governo. Esses atos, em verdade, seriam atos da administração, apenas considerando essa administração pública em um sentido amplo. Em um sentido amplo, ok? O ato político de governo, ele é, na verdade, regido pelo direito constitucional, não pelo direito administrativo, como, por exemplo, o veto ou a sanção a um projeto de lei. É um ato político, é um ato de governo. E chegamos aos atos administrativos propriamente ditos. Então, o que seria um ato administrativo propriamente dito? Ok? Bom, seguindo ainda a lição de Celso Antônio de Bandeira de Mello, o ato administrativo seria uma declaração do Estado, ou de quem lhe faça, às vezes, no uso de prerrogativas públicas e mediante providências jurídicas complementares à lei, a título de lhe dar cumprimento e sujeito a controle de legitimidade por órgão jurisdicional. Então, seria o conceito aí de ato administrativo no sentido amplo. Vamos analisar cada uma dessas partes do conceito do ato administrativo. Podemos dividir esse conceito em 4 partes, ok? Vamos analisar rapidamente cada uma delas. Então, a primeira parte diz que o ato administrativo é uma declaração do Estado ou de quem lhe faça às vezes. Então, eu pergunto aos amigos, aos colegas que estão me assistindo: seria possível
um ato administrativo ser praticado por uma entidade que não faz parte da administração pública? Por exemplo, as concessionárias de serviço público. As concessionárias de serviço público, elas fazem parte da administração pública? Não. As concessionárias de serviço público, elas são empresas particulares. As concessionárias de serviço público, como por exemplo a Vivo, a TIM, a Claro, a Oi, empresas que administram rodovias, que conservam, que constroem e conservam rodovias e depois exploram essa obra pública por elas construídas, cobrando pedágios. Concessionárias de serviço público, elas não fazem parte da administração pública. Todavia, apesar disso, é possível que elas editem atos administrativos. Por quê? Observem, uma concessionária de serviço público, apesar de ser uma empresa privada, então repare, ela não é sequer uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Ela não é sequer uma empresa estatal, é uma empresa particular, ela não faz parte da administração pública. Todavia, ela está fazendo o papel do Estado, ela está fazendo o papel da administração. Ela está fazendo as vezes da administração pública, por quê? Porque ela está prestando serviço público. Observem que o artigo 175 da Constituição Federal atribui ao poder público a incumbência de prestar serviço público, de forma que a titularidade da prestação de serviço público é do poder público. No momento que eu tenho uma empresa particular, uma empresa privada prestando serviço público, então ele está ali fazendo o papel do Estado. E nessa condição, no exercício desta função pública que lhe foi delegada, é possível que ela venha a editar atos administrativos. Inclusive, esta observação está no conceito de Santo Antônio, quando ele diz que o ato administrativo é uma declaração do Estado ou de quem lhe faça as vezes, a exemplo das concessionárias de serviço público. E para exemplificar, eu trago para vocês o artigo 31, inciso 6 da Lei 8987/95. Então, repetindo, o artigo 31, inciso 6 da Lei 8987/95, que é a lei que regula as concessões e permissões de serviço público, e neste dispositivo a lei atribui à concessionária a incumbência de promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital e no contrato. Como se não bastasse, o artigo 29, inciso 9 desta mesma lei, estabelece que incumbe ao poder concedente, ou seja, União, Estado, Distrito Federal ou os municípios, declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou de obra pública. Só que observe, apesar do artigo 29, inciso 9, estabelecer que incumbe ao poder concedente instituir a servidão, que evidentemente é um ato de império, ela autoriza, porque ela diz que esta servidão pode ser instituída diretamente pelo poder concedente ou então mediante outorga de poderes à concessionária. Então veja, uma concessionária de serviço público, um ente privado, pode receber uma outorga de poderes para instituir servidão com fundamento na Lei 8987, ou mesmo promover desapropriações quando autorizadas pelo poder concedente e nos termos do edital e do contrato. Como se não bastasse, a Lei Geral de Desapropriação, o Decreto-Lei 3365/41, diz que os
concessionários de serviço público ou aqueles que exercem atribuições ou funções delegadas do poder público poderão promover desapropriações mediante autorização expressa constante de lei ou do contrato. Então aqui nós temos a prova da possibilidade de um ente particular, um ente privado, um ente que não faz parte da administração, poder editar um ato administrativo, desde que seja um ente particular, mas que esteja fazendo as vezes da administração, ou seja, que esteja exercendo o papel da administração pública. Ok? Pois bem. Passando para o próximo tópico, falamos do conceito. Então, o próximo tópico acerca dos requisitos ou elementos essenciais de validade. Vejam bem, se o ato administrativo é uma declaração do Estado, para que esta declaração seja válida, é preciso que ela preencha determinados requisitos ou elementos essenciais de validade. Quais são esses requisitos ou elementos essenciais de validade do ato administrativo? A competência, a forma, o motivo, o objeto e a finalidade. Então, repetindo, são requisitos ou elementos essenciais de validade do ato administrativo, seguindo a lição mais tradicional da doutrina: a competência, a forma, o motivo, o objeto, também chamado de conteúdo, embora alguns autores façam diferença, e a finalidade. Essa previsão de requisitos ou elementos essenciais de validade, da forma como eu fiz para vocês, com esses 5 requisitos ou elementos, decorre da interpretação que se dá ao artigo 2º, parágrafo único da Lei 4717/65. Isso também já foi tema de prova. Ou seja, esses requisitos ou elementos essenciais de validade do ato administrativo, vamos lá, pessoal, vamos lá, decorrem da interpretação que se dá ao artigo 2º, parágrafo único da Lei 4717/65. E que lei é essa? É a lei que regula a ação popular, ok? Então a gente pode afirmar que esses 5 requisitos ou elementos essenciais, eles resultam da interpretação que se dá a esse dispositivo da lei da ação popular. Ok. Nessa temática de requisitos ou elementos essenciais de validade, farei algumas perguntas a vocês. Uma delas é: o silêncio no âmbito da administração pública implica em consentimento? Ou seja, para o direito administrativo, para a administração pública, aquele ditado que diz: quem cala, consente, se aplica? Digamos que você faça um requerimento junto à administração pública. Você está solicitando um alvará de licença para construir a sua casa. Ou então você é um servidor e você está solicitando férias junto ao setor de pessoal. E a administração, ela não diz nem que sim, nem que não. A administração silencia. Ora, meus amigos, o que é que o silêncio tem a ver com esse tópico, requisitos ou elementos essenciais de validade? É o seguinte: um dos requisitos ou elementos essenciais de validade do ato administrativo é a forma. A forma. E o que é a forma? O modo de exteriorização do ato administrativo. O modo de exteriorização do ato administrativo. E, em regra, o ato se exterioriza pela forma escrita. Embora a doutrina admita que o ato seja exteriorizado por outros meios. Por meios eletromecânicos, como um semáforo, por meios pictóricos, uma pintura, por exemplo, a placa de sinalização de trânsito, por meio de gestos ou mímicas. Então, por exemplo, o agente de trânsito dizendo pare. Por meio oral ou verbal, por exemplo, a ordem dada pelo seu chefe, a ordem dada dada a um servidor público por seu chefe lá no âmbito da administração pública, ou mesmo um contrato verbal com a administração pública que se admite em caráter excepcional. A lei de licitação, a lei 8666,
de 93, a lei geral, diz que é nulo de nenhum efeito o contrato verbal com a administração pública, mas salvo aqueles de pequena compra e pronto pagamento em regime de adiantamento. Pequena compra é até R$4.000, pode-se fazer um contrato verbal. Ok? Agora, a regra é que o ato se exteriorize por meio do silêncio. É que o ato se exteriorize de forma escrita. Então, daí a pergunta. E no caso de silêncio? No caso do silêncio? Bom, eu já vi que alguns disseram que não, que o silêncio não pode implicar em consentimento, em regra não. Alguns disseram depende de lei, depende do autor. Alguns falaram da posição de Di Pietro, de Hélio Lopes. A questão é o seguinte. Na sua prova, o que é que você vai marcar diante de uma afirmação dessa? O silêncio pode implicar, pode ter um efeito positivo. Olha só, poder pode, mas somente se a lei atribuir ao silêncio efeito de consentimento. Porque vejam, o silêncio ele não é um ato administrativo. Até porque o ato administrativo é uma declaração do Estado, uma declaração da administração ou de quem ele faz às vezes. E o silêncio se caracteriza exatamente pela ausência de declaração. Então, o silêncio não é um ato jurídico, o silêncio é um fato jurídico. E na visão de Celso Antônio de Bandeira de Mello, o silêncio seria um fato jurídico administrativo. É um fato. E para que o fato jurídico tenha, ou melhor, para que um fato tenha efeitos jurídicos, é preciso que a lei atribua a ele efeitos positivos. Por exemplo, vamos falar do âmbito constitucional. O projeto de lei, toda a discussão foi exaurida no âmbito do Congresso Nacional, no âmbito do Poder Legislativo, e o projeto de lei segue para a sanção ou veto do presidente da República. E ele tem um prazo para sancionar ou vetar. Se ele permanecer omisso, esse projeto de lei foi sancionado? Sim ou não? Foi. É a sanção tácita, não é isso? Mas por que o silêncio teve um efeito aqui de consentimento daquele projeto e ele se converteu em lei? Porque a Constituição Federal assim diz. Então, da mesma forma, em se tratando dos atos administrativos ou da administração pública, é possível que o silêncio tenha um efeito positivo, qual seja um efeito de consentimento? Sim, é possível, mas desde que a lei de regência da matéria atribua ao silêncio da administração um efeito positivo. Caso contrário, o silêncio não implicará em consentimento e restará ao administrado que obteve como resposta aquela que se diz a pior resposta, né, que é o silêncio, é a indiferença, recorrer ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário, a depender da natureza vinculada ou discricionária, resolva a questão. Se o ato tiver natureza vinculada, o Poder Judiciário, constatando que todos os requisitos legais foram preenchidos, o Poder Judiciário pode determinar à administração pública a prática do ato. Todavia, se o ato administrativo for discricionário, aquele em que a administração tem uma margem de liberdade, em que há uma margem de escolha pessoal para o administrador, mas observem, a discricionariedade não se confunde com a arbitrariedade. A discricionariedade é margem de liberdade, mas margem de liberdade sempre dentro da lei. Ok? É a própria lei, é o próprio ordenamento jurídico que confere ao administrador, diante de uma determinada situação concreta, a possibilidade de escolher, diante daquele caso, uma alternativa A, B ou C. Ok? Sendo o ato discricionário, diante do silêncio da administração, o juiz não poderá praticar o ato. Por quê? Porque, meus amigos, existe um entendimento clássico, um entendimento tradicional, inclusive, da jurisprudência dos tribunais superiores, entre eles o Supremo Tribunal Federal, de que o Poder Judiciário não pode se manifestar sobre o mérito do ato administrativo. O Poder Judiciário não pode realizar análise de conveniência e oportunidade. E o que ocorre é que,
quando a atuação da administração é desse tipo, ou seja, uma atuação discricionária, isso significa que é dado ao administrador esse poder de fazer análise do mérito, de fazer análise de conveniência e oportunidade. Por exemplo, um ato classicamente classificado como ato discricionário, a autorização para o porte de arma. A autorização para portar arma é um ato classicamente classificado como um ato discricionário. Grande professor Bortoleto, professor com excelente obra de direito administrativo e de direito constitucional, especificamente voltada para concurso de tribunais. Então, quem for fazer concurso de tribunais, não pode deixar de adquirir a obra do professor Leandro Bortoleto, tanto de direito administrativo como a de direito constitucional, que o professor Leandro divide com o nosso coordenador aqui, professor Paulo Lepore, professor de direito constitucional, ok? Então, voltando aqui, se o ato for discricionário, como autorização para o porte de arma, e o cidadão solicita esse porte, essa autorização junto à administração pública e ela se omite, sendo um ato discricionário, o Poder Judiciário não poderia determinar à administração que expedisse o porte. Por quê? Porque é vedado ao Poder Judiciário analisar o mérito, analisar a conveniência e a oportunidade. Então, o máximo que o Poder Judiciário poderia fazer é determinar à administração que ela emita uma resposta fundamentada. Já que ela silenciou, então significa, e neste caso o silêncio não tem um efeito positivo, então em termos práticos, aquela autorização solicitada pelo cidadão, ela restou denegada. Só que ela restou denegada sem que tenha havido uma decisão motivada. E o cidadão, o administrado, tem o direito de, pelo menos, uma decisão motivada para que ele possa controlar os motivos. Verificar se os motivos alegados pela administração são motivos existentes válidos, ok? Então, sendo ato discricionário, ele terá o direito de obter, pelo menos, uma decisão motivada. Compreenderam? Pois bem, e já que estamos falando de motivo e de motivação, um outro aspecto muito importante é fazermos a distinção entre motivação e motivo. Motivação não se confunde com motivo. O motivo é um requisito, elemento essencial de validade do ato administrativo e diz respeito aos pressupostos, às circunstâncias, aos fundamentos de fato e de direito que justificam a prática do ato. Então, uma fábrica poluidora do meio ambiente foi interditada. Qual o motivo para este ato que foi praticado, o ato de interdição? O motivo, de fato, a própria poluição ambiental que ele está causando, a fumaça que ele está jogando no meio ambiente, ou o óleo que ele está jogando na manancial do rio. E qual o motivo de direito? É o fundamento legal que dá suporte, lastro àquele ato. Ou seja, o dispositivo da legislação pertinente à hipótese. Ok? Isso é o motivo. E o que é a motivação? É você declinar, é você escrever, é você expor, é você dizer no texto do ato que está praticando esses motivos, os motivos que justificaram a prática do ato. Então vejam que é possível a administração praticar um ato em razão de um motivo qualquer, de uma situação de fato ou de direito, mas sem dizer no texto do ato por que está praticando aquele ato. A motivação não se confunde, portanto, com o motivo. Ok? Imagine que um amigo seu pratique uma conduta que você não aceite. Que você não aceita. É uma conduta que fere a sua educação, que fere os seus princípios. E é algo que fere tão intrinsecamente a sua natureza e os seus valores, que você prefere nem comentar com ele essa situação, mas você entende que não pode mais continuar mantendo aquela relação de amizade com aquela pessoa. Então você rompe a sua relação de amizade com ela. E ela pergunta: por quê?
por que que você terminou a sua amizade comigo? E você diz, ó, eu prefiro não dizer. Então, observe. Existe um motivo, sim, que foi esta conduta que seu amigo praticou. Mas no momento que você não disse esse motivo, então não houve a motivação. Tem um motivo, que foi a conduta praticada por ele, mas não houve a motivação, ok? Portanto, motivo não se confunde com a motivação. A motivação é a explicitação dos motivos no texto do ato, no bojo do ato, ok? Vamos lá. A regra, e aí, só observação aqui, a conexão caiu. O pessoal tá acompanhando aí? Quem estiver acompanhando, clica aí coração para eu ver se o pessoal tá assistindo. Ok, tá assistindo? Tá tudo ok aí? A conexão, beleza? Pronto. Então vamos lá. Beleza, vamos lá. Então, gente, olha só. Qual a consequência da falta de motivação? Qual a consequência? Então, bom, como a conexão caiu, nós estamos fazendo a diferença aqui de motivação e de motivo, tá, pessoal? A motivação, ela não se confunde com o motivo. A motivação consiste na explicitação dos motivos. A motivação, portanto, consiste em você dizer, em você escrever no texto do ato os motivos que justificaram a sua prática. E aí, observe. A falta de motivação, quando ela é legalmente obrigatória, e a regra é a motivação, atenção, a regra é que todo e qualquer ato, seja ele vinculado ou discricionário, deve ser motivado. Esta é a regra. A exceção clássica, comumente citada ao princípio da motivação, é a exoneração de servidor ocupante de cargo em comissão, que alguns chamam de cargo demissível ad nutum. Aliás, a própria Constituição Federal, ela utiliza essa expressão, ad nutum, ok? Então, o que é o cargo demissível ad nutum? É aquele que pode ser exonerado, é aquele que é ocupado por um servidor, que pode ser, por um agente, que pode ser exonerado livremente, sem qualquer motivação. Então, os cargos em comissão, os cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração, cargo demissíveis ad nutum. Lembrando que, de acordo com o artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, os cargos em comissão ou de confiança, assim como as funções de confiança, se destinam exclusivamente às atribuições de chefia, direção e assessoramento. Então, o chefe, o diretor, o assessor, digamos, o ministro de Estado, o secretário de Estado, ele pode ser exonerado livremente, sem qualquer motivação. É uma exceção ao princípio da motivação. Professor, e quais são as situações em que a motivação é obrigatória? Bom, a motivação é obrigatória em regra. Em todo caso, o artigo 50 da Lei 9784. O artigo 50 da Lei 9784, que é a lei que regula o processo administrativo federal, Lei 9784 de 99, o artigo 50 elenca uma série de atos em que essa motivação é obrigatória. É um elenco tão extenso e tão abrangente que dificilmente você encontra uma situação que não precise ser motivada, ok? Mas em todo caso a motivação é a regra e nós já falamos aqui de uma exceção a esta obrigatoriedade consistente na exoneração de servidor ocupante de cargo em comissão de confiança que não requer a motivação, ok? Pois bem, qual a consequência da falta de motivação? Então, respondendo essa pergunta que fiz anteriormente, olha só. A falta de motivação, quando ela é legalmente obrigatória, que é a regra, gera nulidade do ato, invalidade do ato. Mas onde é que está o vício?
quando um ato é praticado sem motivação, e veja que o ato praticado sem motivação dificulta, ou melhor, a falta de motivação dificulta o controle do ato. Porque como é que eu vou questionar a validade daquele ato se eu não sei o porquê que ele foi praticado? Então dificulta, é por isso que a regra é motivar. E quem respondeu aí forma, respondeu corretamente. Respondeu corretamente. Ou seja, a falta de motivação, quando ela é legalmente obrigatória, caracteriza vício de forma. Atenção, atenção, ok? Ao colega que perguntou até que horas nós iremos, vamos tentar aqui até 8h30, né? É isso mesmo? Não, é isso mesmo? Não, 9, né? 9, porque tem um horário de verão. Aqui a gente está sem horário de verão. Então aí já é 9. 9h10, é isso? Então vamos tentar até 9h30, ok? Até... Você vai aprender sim, você vai aprender, tá? Vai sim, vai sim. Então olha só. A falta de motivação, quando ela é legalmente obrigatória, caracteriza vício de forma. Por quê? Observem. Imaginem uma multa de trânsito. Uma multa de trânsito. Porque o motorista estacionou em um local proibido. Ok? Então, na multa de trânsito, tem um espaço onde a administração deve colocar o local da infração e dizer qual foi a infração supostamente praticada, como deve também indicar o dispositivo legal que foi supostamente violado. Ou seja, a administração deve motivar este ato que imputa que aplica uma sanção ao motorista supostamente infrator. Não é isso? O ato deve ser motivado. Agora, imaginem que neste auto de infração de trânsito, os espaços destinados à colocação do local da infração e do fundamento legal da infração viessem vazios. Ou seja, sem motivação. Foi uma multa aplicada, mas sem motivação. Não tem sequer indicação do fundamento legal, de qual foi a infração praticada, de qual foi o local onde a infração teria sido supostamente praticada. Existe um vício na forma do ato. Repare. A própria forma do auto de infração de trânsito está viciada. A motivação, ou seja, a explanação dos motivos integra a forma do ato administrativo. Então, a falta de motivação, quando ela é legalmente obrigatória, implica em vício de forma. Atenção, isso é questão de prova. Ok? Já caiu em concurso de servidor, já caiu em concurso, inclusive, para a magistratura do trabalho também. Agora, olha só. Quando a motivação ela é feita, então observem, não se deixou de fazer a motivação. A motivação, ela foi feita. Só que ela foi feita alegando-se um motivo falso ou um motivo inexistente. Neste caso, o ato também é inválido. O ato também é inválido. Só que o vício agora é de motivo, não mais de forma. Então, se a motivação é feita, digamos, é demitido um servidor sob o argumento, digamos, um servidor ocupante de um cargo de confiança, um cargo em comissão, que não precisava sequer motivar. Não precisava motivar, mas foi feita a motivação. Não precisava, mas ela foi feita. Pronto. Neste caso, a motivação, ela integra a validade do ato. E os motivos alegados vinculam o agente. Então, o agente, ocupante de um cargo em comissão, ele foi exonerado sob o motivo de que teria praticado o ato de improbidade. Então, houve a motivação. Mas essa motivação se fez alegando-se um motivo inexistente. Qual seja a improbidade? Digamos que ele não tenha praticado qualquer ato de improbidade. Então, neste caso, o ato é viciado, o ato é ilegal, mas o vício é no próprio elemento motivo, porque se alegou um motivo falso ou um motivo inexistente. Ok, pessoal? Vamos lá. Outra coisa. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês ainda nessa análise
dos requisitos ou elementos essenciais de validade. Um ato praticado por um servidor louco, maluco, é válido. Um ato praticado por um servidor louco, ele pode ser considerado válido? Bom, para isso, é importante que, ainda com fundamento em Celso Antônio de Bandeira de Melo, a gente faça a diferença entre motivo e móvel. Então, o professor Celso Antônio faz a distinção entre motivo e móvel para a prática do ato. O motivo, propriamente dito, seria a realidade objetiva e externa ao agente público. Então, no exemplo que eu dei anteriormente, a poluição no meio ambiente, o motivo é algo externo ao agente público. Não é algo que diga respeito ao mundo interno do agente. A poluição ambiental e que justificou a interdição da fábrica é uma realidade objetiva e externa ao agente público e que é o motivo para a prática do ato de interdição da fábrica. Ok? Agora, o que seria o denominado móvel do ato administrativo? O móvel, em verdade, seria uma representação psicológica, não algo externo e objetivo. Não algo externo ao agente público. O móvel seria algo interno ao agente. Seria a intenção que o agente teve ao praticar aquele ato. Compreenderam? Então, enquanto o motivo propriamente dito seria uma realidade externa ao agente público, o que se denomina móvel seria a intenção do agente. Seria a vontade do agente. Seria uma representação psicológica interna do agente público, a intenção que ele teve ao praticar o ato. Essa análise da vontade, ela é absolutamente irrelevante quando o ato for completamente vinculado. Então, o ato completamente vinculado é aquele que não dá à administração, ao agente público, qualquer margem de liberdade para agir. A conduta do agente está inteiramente regrada em todos os seus aspectos, como, por exemplo, o ato concessivo de uma aposentadoria. Vai se verificar se o agente público preencheu todos os requisitos constitucionais e legais para a aposentadoria. E se sim, não restará à administração uma outra alternativa se não aposentar. Isso é um ato vinculado. O administrador não tem qualquer margem de liberdade. Então vamos imaginar que um servidor solicite a sua aposentadoria e o setor competente, o agente público competente para essa análise no âmbito da administração pública, entenda que ele preencheu todos os requisitos legais e pratique o ato de aposentadoria. Mas vamos imaginar que este servidor seja um servidor que posteriormente veio a ser diagnosticado como completamente louco. E desde a época que praticou o ato de sua aposentadoria, da aposentadoria do servidor, ele já estava louco. A pergunta é, esse ato que este servidor louco praticou, ele será considerado válido? Ou será que a sua aposentadoria deverá ser invalidada porque praticada por um agente público louco? E então, veja só, como este ato administrativo de aposentadoria é um ato completamente vinculado, então a vontade do agente público, nesse caso, ou seja, a sua sanidade mental, é completamente irrelevante nessa análise. E o ato, desde que expedido nos termos em que teria mesmo que ser, ele será considerado válido. Então, se constatar que, de fato, aquela pessoa preencheu todos os requisitos legais para a aposentadoria, então não há por que invalidar aquele ato, ainda que ele tenha sido praticado por um agente público
louco. Por quê? Porque o móvel deixa, gente, a sua intenção, a sua vontade, neste caso, é completamente irrelevante, porque se trata de um ato absolutamente, um ato completamente vinculado, ok? Então, a sua vontade, a sua intenção, o seu móvel é inteiramente irrelevante neste caso, ok? Um outro aspecto importante, e que nós já falamos aqui, é a vedação de análise do mérito. É vedado ao Poder Judiciário controlar o mérito do ato administrativo. É vedado ao Poder Judiciário o controle do mérito do ato administrativo. Então, muitos confundem isso com o controle de proporcionalidade e razoabilidade. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade são princípios que têm por objetivo, fazendo aqui espremendo bastante o tema, vedar o excesso. Ok? Então, a vedação de excesso. Vamos imaginar que o Poder Judiciário, verificando que a administração agiu com excesso, resolva se manifestar acerca daquele ato. Ela pode fazer isso? O Poder Judiciário pode se manifestar, controlar o ato administrativo com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A administração poderia, o judiciário poderia, entendendo que a administração agiu com excesso, invalidar um ato com base na proporcionalidade e razoabilidade? Ou será que essa análise implicaria em análise de mérito, o que é vedado ao Poder Judiciário? Não. Não implica análise de mérito. Então fiquem atentos. É evidente que o Poder Judiciário pode aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no controle da atuação administrativa e, caso entenda que quando determinada conduta da administração foi irrazoável ou desproporcional, ela irá invalidar esta conduta. E isso não implicará em controle de mérito ou de conveniência ou oportunidade. Por quê? Porque é preciso, para que a jurisprudência fique coerente com a doutrina aqui neste caso, que você enxergue o controle de proporcionalidade e razoabilidade não como controle de mérito, mas como controle de legalidade. Tanto que o ato desproporcional e irrazoável, ele deverá ser anulado pelo judiciário e não revogado. Ele deverá ser anulado. Um controle de legalidade e não revogado, o que implicaria um controle de mérito. Por isso que o judiciário não pode revogar atos, porque a revogação implicaria um controle de mérito e ele não pode fazer ou exercer esse controle de mérito, pelo menos não para a visão mais tradicional e que possivelmente vai ser aquela que você vai encontrar na sua prova. Então, sintetizando, o Poder Judiciário pode sim controlar a proporcionalidade, a razoabilidade do ato administrativo, sendo que este controle não caracteriza controle de mérito, mas sim um controle de legalidade. Ok? E para a gente concluir esse tema de requisitos ou elementos essenciais de validade, só chamar a atenção da teoria dos motivos determinantes, que eu até já falei aqui, mas não disse o nome. Ok? Então, a teoria dos motivos determinantes diz que os motivos alegados para a prática do ato vinculam o agente, determinando, daí porque teoria dos motivos determinantes, a validade ou não do ato administrativo. Então, mesmo naqueles casos em que a administração não está obrigada a motivar, mas se ela motiva, a validade do ato fica vinculada à existência e veracidade dos motivos que foram alegados, sob pena de invalidação do ato com base na teoria dos motivos determinantes. Então, vou dar um exemplo de José de Santos Carvalho Filho. O servidor solicitou férias. A administração indeferiu o pedido de férias sob o argumento de exiguidade de pessoal. Insatisfeito, o servidor recorre e demonstra que, ao contrário, existem servidores em excesso. Logo, o motivo que serviu de base para a prática do ato de indeferimento do pedido de férias foi um motivo falso, um motivo inexistente, porque não havia exiguidade de servidor, mas, pelo contrário, havia servidor em excesso. Logo, o ato que indeferiu o pedido de férias deverá ser invalidado com base na teoria dos motivos determinantes. Beleza? Ok.
Quais são os atributos? Nós falamos que os requisitos de validade são competência, forma, motivo, objeto, finalidade. Já os atributos do ato administrativo são, vou falar rapidamente sobre eles porque o tempo está esgotando, a presunção de legitimidade e veracidade, a imperatividade, que alguns chamam também de coercibilidade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. Então, quais são os aspectos fundamentais? Apenas a presunção de legitimidade existe, de acordo com a doutrina, em todo e qualquer ato administrativo de qualquer categoria e espécie, independentemente de norma legal que a estabeleça. Pronto. Essa presunção de legitimidade e veracidade, ela é relativa, ou seja, é uma presunção juris tantum, é uma presunção que admite prova em contrário, ok? E que tem como uma de suas consequências a inversão do ônus da prova. Então, o ônus da prova cabe ao administrado. O administrado que entender que o ato administrativo é ilegal ou inverídico, esse ato, o ônus da prova é do administrado. Ele que terá de provar a ilegalidade ou inveracidade deste ato, ok? A imperatividade é o poder da administração de impor obrigações unilateralmente aos administrados, aos particulares, independentemente de sua concordância ou de sua aquiescência, sob pena de sanção. Não confundem imperatividade com a autoexecutoriedade. A imperatividade para na imposição da obrigação. Imposição da obrigação sob pena de sanção. Então, não invada o sinal de trânsito, não estacione em local proibido, porque senão eu vou rebocar o seu veículo. Pronto, isso é imperatividade. Não foi praticado aí qualquer ato de execução. Agora, se o motorista estaciona o carro no local proibido, aí a administração reboca o veículo, aplica multa, aí sim é autoexecutoriedade. Ok? A imperatividade não existe em todos os atos. Segundo a doutrina, somente naqueles atos que podem impor obrigações. Então, nos denominados atos negociais ou enunciativos, como certidões, atestados, pareceres, licenças, autorizações, permissões, não há falar de imperatividade, porque não haveria a imposição de obrigações de forma unilateral, porque os efeitos produzidos pelos atos seriam queridos por ambas as partes, tanto a administração como também os administrados. Aí chegamos na autoexecutoriedade propriamente dita. A autoexecutoriedade é o poder da administração executar as suas próprias decisões, independentemente de recorrer ao judiciário. Então ela disse, não estacione o carro no local proibido. Imperatividade, ele estacionou, a administração vai lá e reboca o veículo. Ela não precisa de um alvará judicial para rebocar o veículo. Mas a autoexecutoriedade, de acordo com a doutrina, não está presente em todos os atos. Ela não está presente nos atos de cobrança em geral, ok? E a tipicidade. A tipicidade é um atributo que é citado por Maria Silvia Zanella de Pietro. E é o atributo segundo o qual, a cada resultado que a administração quer alcançar, existe um ato tipificado, um ato nominado no ordenamento jurídico, apto à produção daquele efeito. Então, para o resultado A, existe o ato A, para o resultado B, existe o ato B, e assim sucessivamente. Mas, segundo a professora Maria Silvia, a tipicidade não está presente em todos os atos, porque não estaria presente nos atos bilaterais, nos contratos, porque, segundo a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, é possível a prática de contratos atípicos ou inominados, desde que isso atenda o interesse público. Ok? Pois bem, em relação ao próximo tópico aqui de classificação e espécies, eu vou chamar a atenção para vocês somente de uma classificação, que é a classificação do ato quanto à formação do ato ou da vontade. Então vamos lá. Classificação do ato quanto à formação do ato ou da vontade. Sob esse critério, os atos classificam em simples, complexos e compostos, ok? Sobre classificação e espécies, essa classificação é uma das mais cobradas. Então, classificação do ato quanto à formação do ato ou da vontade.
Os atos classificam em simples, complexo e composto. O que é um ato complexo? É aquele que resulta da conjugação, da fusão, da reunião de duas ou mais vontades para formar um ato único. Ato complexo resulta da conjugação, fusão, reunião de duas ou mais vontades emanadas de órgãos distintos, que se fundem, se conjugam, se reúnem para formar um ato único. Já no ato composto, eu tenho como resultado final dois atos, não apenas um. Não há um ato único, mas dois atos como resultado final. Um ato que é o principal e um outro ato que é meramente acessório. Sendo que este ato acessório se destina a dar eficácia ou execuibilidade ou operatividade, a depender do autor, ao ato principal. Ok? Então ele terá um caráter instrumental, um caráter acessório. Maria Silva dá como exemplo os atos que dependem de visto, homologação, aprovação. Chegou na prova e a questão disse assim, olha, foram praticados dois atos, mas somente com a expedição do segundo, o primeiro passou a produzir efeitos. Então já sabe que é um ato composto. Falou-se em relação de acessoriedade, de instrumentalidade de um ato em relação a outro, o ato acessório. Agora, falou em conjugação, fusão, reunião de vontades, é um ato complexo. E aí, esse é o exemplo que eu queria trazer para vocês. É o da aposentadoria. Então, atenção. Já é jurisprudência consagrada do STF, do STJ, todo dia cai na prova, pessoal. A aposentadoria é ato complexo. A aposentadoria foi classificada como ato complexo. Quais seriam as vontades aí? Quais seriam as vontades que estão se conjugando para formar, para aperfeiçoar o ato de aposentadoria? A vontade do órgão ou da entidade, a vontade do órgão ou da entidade onde o servidor está lotado, e depois a manifestação de vontade do TCU, exercendo um controle posterior sobre esta aposentadoria. Então, manifestação do órgão ou da entidade em que o servidor está lotado, aposentando o servidor, mas depois existe o controle do Tribunal de Contas. E é dessa conjugação, dessas duas vontades, é que o ato de aposentadoria estaria perfeito. E por isso a jurisprudência já está consagrada no STF, no STJ, de que o ato de aposentadoria é um ato complexo. E qual é a repercussão prática disso? Vejam só, atenção. E aqui a gente já se aproximando para o fim da nossa exposição, quando, em verdade, eu trarei os dois principais aspectos, digamos, polêmicos ou controvertidos que eu queria trazer para a aula de hoje. Eu deixei para o final, o grande final. Ok? Então, todo mundo acompanhando aí, esperando a conclusão do nosso periscópio. Então, olha só. Vocês recordam daquele prazo decadencial que a administração possui para anular os seus atos ilegais, de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários, salvo comprovada má-fé. Este prazo é de 5 anos. E ele está previsto no artigo 54 da Lei 9784, ok? Então, vamos imaginar o seguinte, falando ainda da aposentadoria, né? E da repercussão prática da classificação da aposentadoria como sendo ato complexo. Repare, o servidor foi aposentado pelo órgão ou pela entidade, mas ainda não passou pelo crivo do Tribunal de Contas. E ele está recebendo a aposentadoria dele durante 10 anos. Quando, então, o Tribunal de Contas, que estava dormindo em berço esplêndido, resolve se manifestar acerca da aposentadoria do servidor, entendendo que aquela aposentadoria foi ilegal, porque aquele servidor não preencheu há 10 anos, quando ele se aposentou, os requisitos para aposentadoria. Poderia a administração anular este ato com base no entendimento do Tribunal de Contas? Ou será que se configuraria aí, já que o Tribunal de Contas veio a se manifestar 10 anos depois, dizendo que a aposentadoria foi legal? Ou será que teria operado aí aquela decadência de 5 anos? Então, olha só, a pergunta é,
Poderia a administração anular essa aposentadoria depois de 10 anos da sua concessão? Sim ou não? Poderia a administração pública anular o ato concessivo da aposentadoria pelo órgão ou entidade depois de 10 anos com fundamento na decisão do Tribunal de Contas? Poderia anular? Sim ou não? Poderia. Poderia sim. Poderia anular. Poderia. A resposta é sim. Por quê? Porque se o ato de aposentadoria é um ato complexo, de acordo com a visão do STF e do STJ, então antes da manifestação do TCU, a aposentadoria ainda não está completamente formada, embora o servidor já esteja recebendo o valor dos proventos há 10 anos. O ato de aposentação, ele só irá se aperfeiçoar completamente, ou seja, concluir todo o ciclo necessário para a sua formação, após a manifestação do TCU. Então, como o TCU ainda não se manifestou, então, na verdade, o ato de aposentação está incompleto. E se ele está incompleto, aquele prazo decadencial de 5 anos não começou ainda a contar. O prazo decadencial de 5 anos só começará a contar após a manifestação do TCU, aperfeiçoando completamente o ato de aposentação. Compreenderam? Agora, o que é que a jurisprudência do STF diz também acerca desse caso? É que, se o servidor já estiver aposentado há mais de 5 anos, vai ter de observar a ampla defesa e o contraditório. Se ele está aposentado, mas ainda não transcorreu 5 anos, não precisa observar sequer o contraditório e a ampla defesa por força da súmula vinculante número 3 do STF. Então eu vou repetir. 2 situações. Em qualquer delas, a administração pode anular. Então, se o Tribunal de Contas ainda não se manifestou, a administração pode anular, porque não se aplica aqui o prazo decadencial de 5 anos. Então, a administração pode anular se o servidor está aposentado há menos de 5 anos, como a administração pode anular também se ele já está aposentado há mais de 5 anos. O que estamos analisando aqui é se vai ter de observar a ampla defesa contraditória, ou seja, se vai ter de chamar o servidor, o aposentado, para que ele se manifeste no processo, certo? Bom, se ele está aposentado há menos de 5 anos, não precisa sequer observar contraditório e ampla defesa com fundamento na súmula vinculante 3 do STF. Se ele já está aposentado há mais de 5 anos, a administração pode anular também, porque não se aplica o prazo decadencial de 5 anos, mas vai ter de observar o contraditório e a ampla defesa com fundamento na jurisprudência também do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Pronto. Agora vamos para o último tópico da nossa exposição, que diz respeito à extinção e convalidação dos atos administrativos. Tá? Então, veja só. Eu tenho 2 entendimentos jurisprudenciais importantes aqui para vocês, decisões recentes, de poucos meses, do STF, do STJ. Mas antes, vamos fazer uma revisão rápida. Eu sei que o tempo aqui já está estourado, vocês já devem estar cansados, pedindo a Deus para que eu vá embora, mas eu já vou concluir. Então, olha só. Uma revisão rápida. Extinção do ato administrativo. As principais formas de extinção são a anulação e a revogação. Há outras formas, cassação, caducidade, contraposição, mas a gente pode falar sobre isso em um outro vídeo, ok? Vou falar só de anulação e revogação e as principais diferenças. Anula-se um ato ilegal. Então, a anulação diz respeito a um controle de legalidade. Revoga-se um ato legal. Então, a revogação não abrange controle de legalidade. A revogação abrange controle de conveniência e oportunidade, ou seja, um controle de mérito. Então, repetindo, anula-se um ato ilegal e revoga-se um ato que, embora seja legal, se mostra inconveniente ou inoportuno.
Como a anulação implica em um controle de legalidade, então ela pode ser feita tanto pela própria administração, exercendo seu poder de autotutela, como ela pode ser feita também pelo Poder Judiciário, exercendo um controle externo dos atos administrativos. Já a revogação se implica em análise de mérito, se implica em análise de conveniência e oportunidade. O que é que nós vimos aqui? Que o Judiciário não pode analisar mérito. Logo, se a revogação implica em análise de mérito, e o Judiciário não pode analisar mérito, então a revogação ela só pode ser feita pela própria administração pública. Pode ser até a administração do Judiciário. O Judiciário exercendo uma função atípica de administração. Mas jamais o Poder Judiciário exercendo a sua função típica jurisdicional poderá revogar um ato administrativo. Então, somente a administração. Ok? E a terceira diferença é que a anulação produz efeitos retroativos, retrooperantes, para desconstituir os efeitos que foram produzidos por este ato ilegal. A anulação produz efeito ex tunc, com T de testa, não é? Com T de trás. A revogação produz efeitos retroativos. Mas atenção, a anulação produz efeito retroativo, ex tunc. Mas atenção, a anulação produz efeitos retroativos em regra. Logo, qualquer questão que disser que a anulação produzirá sempre efeitos retroativos estará errada. É possível reconhecer-se a anulação efeito para frente. É possível, mas a regra é que a anulação tem efeito retroativo, retrooperante, efeito ex tunc, com T de trás, com T de testa, ok? Agora, a revogação produzirá, como diz o professor Celso Antônio, produzirá sempre efeitos para frente, efeitos, ex nunc. Lembre, nunca retroage. Então, não tenham medo do sempre. Celso Antônio Moreira de Mello diz, a revogação produzirá sempre efeito ex nunc, efeito para frente. Ok? Pois bem, é possível a revogação da revogação? Sim. Celso Antônio admite, José dos Santos Carvalho Filho também admite. A revogação da revogação. Agora vamos lá. Qual o aspecto de jurisprudência que eu vou trazer para vocês? É possível a aplicação deste prazo decadencial que está na Lei 9784, prazo decadencial de quantos anos para a administração anular seus atos? 5 anos. 5 anos. É possível a aplicação deste prazo para atos administrativos estaduais, distritais ou municipais? Vejam só, esse prazo decadencial de 5 anos para a administração anular rever os seus próprios atos legais, ele consta da Lei 9784 de 99, que é a lei que regula o processo administrativo federal. E a própria lei, logo no artigo 1º, ela diz que se aplica, que ela deve ser aplicada aos processos administrativos no âmbito da administração pública federal. Então, será que eu posso utilizar por analogia este prazo decadencial de 5 anos para impedir que a administração pública estadual, distrital ou municipal anule um ato seu? Digamos, um determinado estado de São Paulo, Rio de Janeiro, da Bahia, editou um ato administrativo, um ato ilegal, mas que gerou um efeito favorável ao seu destinatário, e já passou mais de 5 anos, a administração quer anular este ato, e o administrado, aquele que foi beneficiado pelo ato, argue que já decaiu o prazo para ela anular. E digamos, ele argue que já decaiu utilizando o artigo 54 da lei que trata do processo administrativo da administração pública federal. É possível essa utilização? Sim ou não? Sim, meus amigos, é possível. O STJ tem várias decisões nesse sentido, inclusive uma decisão bem recente,
uma decisão de junho desse ano. Um julgado de 14 de junho de 2017, um mandado de segurança 18.338 oriundo aí do Distrito Federal. E o Superior Tribunal de Justiça entendeu, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que é possível a aplicação por meio de uma analogia integrativa. Então é possível, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fazer uma aplicação por analogia integrativa da Lei 9784/99 a processos estaduais, distritais, municipais, quando não haja uma legislação específica. Se o Estado, por exemplo, o Estado da Bahia tem uma lei específica do processo administrativo estadual, então não tem por que você utilizar a Lei 9784. Mas se o seu Estado não tem, ou então se o seu município, se tratando de um processo administrativo municipal, se não houver uma legislação específica tratando do processo administrativo, então, ausente uma norma específica, apesar disso o STJ da autonomia legislativa dos entes estaduais e municipais para regular a matéria em seus territórios, apesar dessa autonomia legislativa deles, é possível sim fazer uma aplicação por analogia, uma analogia integrativa da Lei 9784 a processos administrativos estaduais e municipais, quando nessas entidades políticas não houver uma lei específica. Compreenderam? Então, repetindo, é possível utilizar sim esse prazo decadencial de 5 anos que está na lei federal em um processo administrativo estadual ou municipal. Beleza? Uma aplicação por analogia, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, malgrado, ou seja, apesar da autonomia legislativa desses entes para legislar. Se eles tiverem uma legislação de processo administrativo, então não tem por que aplicar a Lei 9784. Mas se não tiver, aplica-se a Lei 9784. Ok? Agora, meus amigos, vou trazer um último tópico, um último ponto importante, ainda falando de extinção, de essa parte de convalidação, é que é o seguinte: é possível a administração pública anular um ato administrativo após o prazo decadencial de 5 anos? Em algumas situações, sim. Repare que a própria Lei 9784 diz o seguinte, vou falar rápido: o direito da administração a anular os seus próprios atos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai no prazo de 5 anos contados da data em que eles foram praticados, salvo comprovada má-fé. Logo, como o colega já escreveu, se houver a comprovação de má-fé, é possível, daquele que foi beneficiado pelo ato, é possível que a administração anule o ato, mesmo depois de transcorrido mais de 5 anos da sua prática. Ok? Mas existe ainda uma outra situação, que é o seguinte: vamos imaginar que alguém tenha ingressado em um cargo público efetivo após a Constituição Federal de 88, sem concurso público. Como sabemos, o artigo 37, inciso 2, exige, para o provimento de cargos públicos efetivos, prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Ok. Obrigado também pelos corações. Ok? E vamos imaginar que após a Constituição de 88, alguém tenha sido investido em um cargo público sem concurso público. E assim ele esteja há mais de 5 anos. Digamos, ele já tem 10 anos naquele cargo público efetivo sem concurso público. Será que esta situação ela se convalida porque já tem mais de 5 anos? O que é que vocês acham? Cadê? Todo mundo aí, vamos lá. Cadê o pessoal aí? Vão participar.
Um servidor que está há mais de 5 anos em um cargo público, após a Constituição Federal de 88, sem concurso público, ele pode ser mantido no cargo sob o argumento de que já passou mais de 5 anos, ele tem o direito? E aí, convalida ou não convalida? Olha só, o STJ tem uma decisão mais antiga em que ele aplicou o prazo decadencial de 5 anos para manter servidores investidos em cargo público, sem concurso público, mesmo após a Constituição Federal de 88. Uma decisão antiga do STJ. Todavia, o posicionamento mais recente do STJ, inclusive do STF também, é de que não há, neste caso, convalidação. Então, olha, meus amigos, eu tenho uma decisão aqui, um julgamento do STJ, do dia 15 de agosto deste ano. 15 de agosto de 2017. 15 de agosto de 2017. E o STF e o STJ disse o seguinte, que no caso de uma inconstitucionalidade manifesta, um ato absolutamente inconstitucional, ele não se convalida no tempo. Porque, vejam, a ofensa ao concurso público, ela fere texto constitucional. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal chegou a dizer que isso é uma cláusula pétrea. O princípio da acessibilidade aos cargos públicos. O STF entendeu que a manutenção de um candidato em um concurso público fere um mandamento constitucional, que é a exigência de concurso público, em nome da moralidade, da transparência na administração pública, da impessoalidade. Tem de existir concurso público. Você manter pessoas sem concurso público na administração pública está ferindo o direito dos demais. Quais? Quem são essas outras pessoas? Olha, dos demais administrados que estão tendo o seu direito de acesso a um cargo público por meio de concurso público preterido por quem está lá sem concurso público. E isso seria ofensivo, inclusive, à cláusula pétrea, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. O artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal. Então seria um direito, uma garantia individual. Muito importante essa decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de enxergar o princípio da acessibilidade ao cargo público, ou seja, o direito de se fazer concurso público, como uma garantia constitucional, como uma cláusula pétrea, inclusive, protegida pelo artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal. Aliás, foi uma referência feita pelo Superior Tribunal de Justiça, na verdade, uma referência feita pelo STJ. E nessa situação, gente, em razão da ofensa à regra constitucional de concurso público, não há prescrição nem decadência. Portanto, não há convalidação, até porque a determinação de nulidade, neste caso, é determinada pela Constituição Federal. O artigo 37, parágrafo 2º da Constituição Federal, diz que a não observância da regra constitucional de concurso público implicará a nulidade do ato. Então vejam, se a Constituição Federal determina a nulidade do ato, como é que eu irei convalidar uma nulidade determinada constitucionalmente com base em uma legislação que está abaixo da Constituição Federal? Seria inverter a pirâmide. Quem estabelece o prazo de 5 anos é a Lei 9784. E quem determina a nulidade por ofensa ao concurso público é a Constituição Federal. Portanto, repito, não há decadência ou prescrição do direito de anular um ato administrativo quando há
e na observância do princípio constitucional do concurso público, não importando o tempo que o cidadão permaneceu ilicitamente no exercício do cargo. Foi isso que disse o STJ, e o STF também disse que é inaplicável a decadência administrativa prevista no artigo 54 da Lei 9.784, quando se tratar de um ato administrativo manifestamente inconstitucional. Portanto, para a gente fechar, olha a lição fundamental da aula de hoje. É que ato administrativo manifestamente inconstitucional, ele não se convalida em face do passar do tempo, de maneira que não se aplica aquela decadência de 5 anos do artigo 54 da Lei 9.784 a esses atos manifestamente inconstitucionais. Ok? Então, quem gostou, bate palma e coloca coração. E eu vou me despedindo de vocês por aqui. Mais uma vez, é sempre um prazer estar. Nós extrapolamos bastante o tempo hoje, mas eu precisava trazer essas informações para todos, ok? Convido também para que participe da minha página lá no Facebook, Professor Alexandre Medeiros. Tem lá no Instagram também. Lá no Instagram é Professor Alexandre Medeiros. Vocês acham também, ok? Lá na página ou no Instagram, então tem um campo de mensagens, como vocês sabem, o direct, eu respondo as dúvidas, ok? Obrigado pelo pessoal aí, parabéns, muito bom. Bom, eu que fico feliz pela presença de todos vocês. Até agora a gente já está chegando, vai o que dá 10 horas, né? Na horário de Brasília, 10 horas, não é isso? Então, meus amigos, até a próxima transmissão, ok? Um abraço em todos vocês, boa sorte nas provas e também bons estudos.